Bem-vindo às aulas de projeto com CLP. Essa é a quinta aula de modelagem da programação do CLP. E a gente vai ver a modelagem dos controladores em redes de Petri, utilizando então agora as redes de Petri lugar transição, onde a gente estabeleceu que o lugar ou o place vai ser o estado do sistema, ou uma entrada, um sensor, né, ou de qualquer tipo de entrada externa do meu sistema. Tá? E a transição vão ser as ações, né, que vão estar ativando os atuadores ou as saídas externas. Então essa é o que a gente está adotando, então essa é a forma que a gente está adotando para fazer a modelagem usando a rede Petri lugar transição. Também, né, nessa abordagem agora de modelagem, a gente vai fazer isso aí para transformar isso aí em uma linguagem de CLP, né, especificamente a linguagem Ladder, tá? A gente vai trabalhar com os níveis de abstração, começando por um nível de abstração da sequência o mais simples possível, né, o mais geral possível, chegando até um detalhamento maior depois, né, quando a gente passa pelos níveis intermediários e coloca o sincronismo aí, ou seja, estabelece as condições de disparo das transições. Então, no nível mais detalhado depois possível, tá, onde eu tenho ali a colocação dos sensores e atuadores e das lógicas de comando, eu vou conseguir então implementar a minha linguagem de programação CLP, que é a Ladder. Para isso, a gente vai estabelecer então que os lugares e transições devem estar rotulados, né, de forma que eu tenha ali os estados sendo descritos, né, então a gente vai descrever esses estados aí como se fossem flags, né, internos do CLP, e as entradas, né, também para esses estados aí, ou seja, os places vão estar tanto recebendo as entradas, né, pode ser configurados como as entradas do meu CLP ou flags internos do meu CLP. Assim como as transições vão estar configuradas, né, como se fossem saídas, né, ou acionamentos da saída. Então a gente tem esses acionamentos aqui possíveis, né, onde eu tenho aqui esse de acionar, set, reset, que são acionamentos possíveis que existem dentro de um CLP. Tem elementos do tipo contador que estão acionados nessas transições também, disparados, né, por ela. Elementos de comparação e de temporização também podem ser disparados por ela. Então a gente consegue fazer essas funções dentro da minha transição. Tá? Então é isso que a gente vai associar. O tempo aqui, né, o C, que seria, no caso aqui, outra possível coisa associada tanto ao place como à transição, tá? Ele é utilizado na análise de desempenho, tá? E a gente pode, de certa forma, utilizá-lo para poder estabelecer isso depois. Tá? Então é uma outra anotação que a gente tem também para esses lugares de transições. Então, só fazendo um paralelo de novo, né, como a gente já viu isso aqui, a lógica AND, né, onde eu tenho aqui, né, minha representação na forma de um diagrama elétrico, e aqui na linguagem Ladder, e aqui na linguagem em redes de Petri, né, no diagrama de redes de Petri, a gente pode ver que as associações então, ó, são colocadas onde eu tenho aqui as entradas, disparando, por exemplo, e chegando até um flag. Então, o disparo é feito, então, a ação aqui de disparo aqui é feito na transição, então a transição é disparada se eu tiver aqui então uma marca aqui, que é o que o AND faz, né? Então, se eu tiver aqui fechado e aqui fechado, tá? Eu vou fazer com que eu tenha esse disparo dessa transição, disparando, colocando uma marca nesse place, né? nesse lugar, e retirando as marcas anteriores. Tá? Em termos de sistemas automáticos, tá? Se isso aqui for uma entrada que está sendo captada do campo, tá? Se ela tiver acionada ainda, né, eu tiver essa entrada selecionada, ainda vou ter a marca sendo colocada novamente aqui, para permitir de novo ainda esse disparo aqui dessa transição. Da mesma forma, na linguagem OR, tá? Eu tenho aqui a representação do esquema elétrico, né, de um OR, tá? Aqui, ou essa daqui aciona essa bobina, ou essa aciona, ou essa aciona. Tá? Na linguagem Ladder eu tenho aqui esses contatos todos em paralelo para fazer o acionamento dessa única bobina. E daqui, né, na representação em rede de Petri, a gente teria que fazer o quê? Colocar todos os elementos aqui, ó, os mesmos elementos em paralelo, tá? Para permitindo com que eu tenha uma marca sendo colocada nessa posição aqui, tá? Simbolizando assim, né, ou ilustrando assim a forma de implementação de uma lógica OR no meu sistema, na minha modelagem, para que eu tenha então um acionamento, né, convertido em redes de Petri para a linguagem
ladder dessa forma que está aqui. Existe outro elemento também que é importante, que são os arcos negados. Então eles são arcos que representam agora aí os contatos normalmente fechados, né, do meu circuito. Então eu posso, a gente viu nas aulas anteriores aí que a gente tinha então a negação, né, ou seja, o contato negado, né, que seria a possibilidade de a gente ter isso aí na nossa lógica de programação, tanto na lógica digital como na lógica ladder, e que na lógica ladder esse contato aí vão ser aquelas chaves normalmente fechadas. Então esse arco negado aí é representado por, ao invés da seta que a gente utilizava para um arco direto, né, do fluxo direto, com uma bolinha nessa ponta aí, ou seja, como ele representa uma chave normalmente fechada, né, fisicamente, tá? A transição vai ser habilitada quando não tem nenhuma marca aqui dentro, quando não tem. E ela está desabilitada quando eu tenho pelo menos uma marca dentro desse lugar aqui. Então, o funcionamento desse arco negado vai refletir para a gente, né, condições que a gente tem, por exemplo, no campo, né, onde a gente tem lá botoeiras, né, ou entradas normalmente fechadas. Um exemplo, então, que a gente tem aqui é um modelo de uma pulsionadeira. Né? Uma pulsionadeira que ela é ativada, né, ligada e desligada, tá? Manualmente pelo operador. Mas o operador normalmente ele ativa para fazer a ação de descer esse punção, que está aqui, descer esse punção e estampar uma peça. Quando ele faz essa descida, estampa a peça, esses sensores dizendo se ela está com o punção embaixo ou se está com o punção em cima, pode ser ativados. Nesse caso aqui vai ser ativado quando ele fizer chegar aqui embaixo, o sensor de que o punção está embaixo. Depois que ele fez isso aqui, automaticamente, tá, ele sobe, depois que ele fez a estampa, ele sobe e volta para a posição inicial e aguarda de novo um comando do meu operador. Tá? E esse motor então aqui ele vai estar ligado para baixo, e vai estar esse motor ligado para cima, nesse caso aí. A descrição de funcionamento, então, né, a gente pode começar por uma descrição simples, onde eu tenho aí o início do meu ciclo, a máquina fica ligada, então, com a máquina ligada, o punção em estado que está no estado alto, ele está lá no alto, lá, ele é acionado para baixo. O punção estando embaixo aqui, né, e feito a estampa, ele é acionado para cima. E o punção em cima espera o comando, né, do operador para poder fazer a próxima peça ou estampar o próximo material. Então essa aqui seria uma descrição simples de funcionamento dela, que pode agora estar relacionado com os estados e as ações, que são aquelas que vão estar sendo modeladas na rede de Petri. Então o início aqui seria o estado inicial. Né? Nesse estado inicial você fica aguardando ligar a máquina, e quando você liga a máquina, então eu faço uma ação. Com a máquina estando ligada, eu tenho aqui o estado máquina ligada. Aí eu tenho então a ação de acionar, né? Então eu tenho uma ação de acionar o punção, né, do estado alto para o estado baixo, né? Ou seja, para fazer a estampa. Punção estando embaixo é o estado. O acionamento do punção, do estado baixo para cima, é uma ação. E o punção estando em cima, que é o estado que ele fica no aguardo de realizar o próximo ciclo. Então agora a gente consegue estabelecer, naquela descrição inicial que a gente viu, o que é um estado e o que é uma ação. Então isso permite com que a gente comece a fazer o nosso primeiro nível de abstração do nosso modelo. Então o primeiro nível de abstração do modelo em rede de Petri está relacionado então com um place, onde eu tenho aqui o punção em cima, ou seja, esse place de início aqui eu tenho o punção em cima. Um place de acionar o botão para baixo, então eu tenho esse acionamento através de realizado numa transição, né, a ação que é feita na transição. Um estado do punção embaixo e o acionamento do motor para cima, que é uma outra ação que está aqui. Nesse caso aqui, né, a gente fez a leitura simples daquela descrição inicial, né, em função de estados e ações, e colocou aqui como se fosse o ciclo ou a sequência de funcionamento, né? É a sequência de funcionamento da funcionadeira, tá? No meu primeiro nível de abstração.
Ou seja, a gente estabeleceu a sequência básica de funcionamento a partir daquela descrição inicial, né, onde a gente colocou os estados como places e as transições como ação. Então dá para ver que eu tenho aqui, né, uma distinção bastante grande no funcionamento utilizando essas duas maneiras. Ou seja, essa aqui foi a minha primeira nível de abstração que simbolizou minha primeira sequência básica de funcionamento do meu sistema. Não tem nada condicionando ainda ou nada restringindo por enquanto, intertravando ainda as condições. Quem vai fazer isso vão ser então os elementos externos, tá? Que no segundo nível de abstração a gente vai poder colocar esses níveis externos. Então aqui tem um sensor alto, esse eu sei que tem no seu sistema, tem um botão de liga. Isso condiciona o disparo dessa transição T1. Condicionado o disparo dessa transição T1 aí, tá? A função está em cima e o botão liga ser acionado. Então, ó, nessa condição aqui eu consigo então, tá, fazer o disparo dessa transição 1. A partir que eu disparei essa transição 1 aqui e tirei a marca daqui e coloquei a marca aqui agora, que eu estou nesse outro estado, que é o pulsão embaixo, tá? Esse sensor alto aqui já não tem mais sinalização. E nem mais o botão, que é um botão pulsante de sistema de liga e entrada. Tá? Então eu retiro essas marcas desses elementos aqui e coloco a marca aqui, que é a dinâmica normal da rede de Petri. Então essa é a dinâmica normal que ela tem. Tá? Quando a função está embaixo, tá? A ação é feita de desligar o motor. Então a ação de desligar o motor é realizada, tá? Porque retiro então essa marca daqui e coloco uma marca aqui que estabelece que o motor está desligado. Tá? Se o motor está desligado, eu tenho que um contato lá no contator, que é o contato auxiliar que vai determinar que o motor está desligado. E nesse caso aí, eu posso vir aqui e acionar o motor para cima. Acionei o motor para cima, voltei para o meu início de ciclo, coloquei então aqui a marca novamente aqui, indicando que meu ciclo vai ser reiniciado. Quando o sensor alto é acionado, significa que ele chegou em cima e ele fica então aguardando só o botão de liga do sistema realizado pelo operador. Tá? O operador, mesmo se ele apertar esse botão, mas o pulsão não tiver chegado no alto, ou seja, não tem essa sinalização aqui do sensor, tá? Não vai acionar essa transição T1. Somente quando eu tenho o sensor alto acionado e o botão, né, e está nesse estado aqui de função em cima, aí eu consigo então acionar o motor para baixo para o próximo ciclo. Nesse caso aí, outra representação então dos lugares, né, dos places, né, é aquela representação de sinais externos. Então cada um desses daqui representa um sinal externo que vem de um sensor ou de um limit switch ou de um botão, né, um acionamento, qualquer coisa assim. Tá? Então aqui, ó, normalmente eu botei aqui sensor alto, botão de liga do sistema, sensor baixo, né, um contator aqui, ó, um sinal do contator, né, que pode ser normalmente aberto lá ou normalmente fechado, dizendo que o motor está ligado ou não. Então são sinais externos que a gente tem que vão estar condicionando o disparo da transição. Então a partir que esses sensores aqui eu condiciono esse disparo das transições, tá, eu consigo então realizar então o meu disparo e fazer todo o funcionamento adequado do meu sistema. Então aqui eu já começo a colocar os intertravamentos, ou seja, a partir desses sensores aqui eu consigo intertravar meu sistema para que ele possa, né, funcionar de maneira adequada. Esses outros elementos aqui, esses outros que estavam na sequência, né, original, esses aqui são os places que estavam na sequência original, ele tem uma diferença desses places aqui que sinalizam sinais externos, né, assim, ou sensores, né, que é o de ter um fluxo de entrada. Então eu tenho um fluxo de entrada para eles. Então esse daqui então vai sinalizar que esse place aqui, né, esse place aqui tem a função de um flag interno do CLP, ou seja, o flag responsável por estabelecer a sequência de funcionamento do meu circuito, do meu sistema, né, que está sendo implementado nesse caso aqui para a funcionadeira. Então posso ir em um terceiro nível de abstração e melhorar então isso daí. Então posso colocar aqui outros elementos para poder fazer com que o funcionamento seja melhor ou mais adequado. Então foi adicionado aqui, então depois do motor desligado aqui, ó, né, ao invés de
direcionar direto para cima, tá? Eu posso fazer uma ação quando chegou em cima, ele desliga o motor e fica esperando para ser ligado novamente para baixo no meu sistema. Então aumentei aqui, ó, essas duas partes aqui, ó, tá? Especificando melhor meu sistema, mas a partir de que eu tenho meu ciclo estabelecido e alguns intertravamentos, eu verifiquei que eu preciso ter, tá? Quando o motor estiver em cima, o motor desligado. Então isso pode ser nesse terceiro nível, né? Eu posso melhorar isso aí nesse terceiro nível, como posso fazer em níveis subsequentes aí. A partir desse estado, então, já tem como eu determinar, se for pensar em programação de CLP, né, ou num sistema de automação, a minha lista de entrada e saída, né, a popular lista de I/O. Tá? Então eu posso estabelecer quais são minhas entradas, né, necessárias, né, e as minhas saídas. Tá? Então tem que a entrada do botão liga, botão desliga, o sensor alto, sensor baixo, motor acionado para cima, motor acionado para baixo. Tá? E tem também os acionamentos, né, que seja acionam o motor para baixo ou o motor para cima. Então eu posso estabelecendo aqui a minha lista de I/O que permite com que eu faça um estado, um outro nível de abstração que seja um pouquinho mais dedicado para a implementação da programação CLP, onde ao invés de eu colocar a descrição, também posso colocar junto, tá? Eu já coloco os valores, né, dos pontos de entrada e saídas, tal qual eles vão estar atuando no CLP. Então eu coloco esses pontos aqui, ó, né, tal qual está colocado no CLP. Né, os flags aqui, eu posso fazer a numeração dele da mesma forma. Tá? E posso incrementar algumas melhorias, né, alguns intertravamentos aí possíveis. Né, nesse caso aqui, utilizando até o arco negado. Tá vendo? Aqui tem a utilização do arco negado aqui, ó, né, para determinar que a minha sequência seja cumprida de forma adequada ou da forma certa de funcionamento dessa minha funcionadeira. A partir de que eu tenho esses níveis, eu estou no quarto nível de abstração, e cheguei nesse nível de detalhamento, onde eu até coloquei alguns intertravamentos aqui, ó, né, que não estavam antes colocados ali, né, ou condições para o disparo dessa transição, tá, que podem ser verificados, que são os de negação de outras condições. Por exemplo, aqui eu estou negando que o motor está, se eu quero acionar o motor para baixo, eu estou negando que ele está sendo acionado para cima. Então, posso até colocar aumentar esse grau de condições aqui de travamento para o sistema, para permitir que ele nunca não tenha problema nenhum no seu funcionamento. Então, para ele que está aqui. Daí, posso chegar, a partir daí, implementar isso daqui utilizando os elementos que são os flags, né, do meu sensor, né, e os elementos de entrada e saída. Então, tá, eu tenho aqui então minha rede, tá, que disparando cada um desses elementos aí, eu vou verificar o funcionamento do meu CLP, né, para que ele controle a minha funcionadeira de forma automática. Então, estou vendo aqui essas marcas que são colocadas, tá, nas entradas, tá, elas são colocadas conforme o acionador, né, o acionamento é realizado, né, a entrada é verificada, tá, se tem ou não, né, aquela condição. Por exemplo, o botão está acionado aqui ou não está acionado. Então ele vai fazendo isso daí e vai colocando essa marcação. Enquanto que essa marcação da sequência, ela vai sendo colocada em função dessas entradas e saídas de uma forma automática no nosso modelo, onde a gente pode verificar o funcionamento e verificar aquelas condições todas de funcionamento que a gente tinha utilizando aqueles métodos ou aquelas propriedades comportamentais, né, da rede Petri. Nesse caso aqui a gente verificou que ela tem reversibilidade, ou seja, ela chegou de novo no final aqui, no início do sistema, preparada de novo para poder fazer, a partir da aplicação, da atuação do botão de liga do meu sistema, tá, que é feita pelo operador, eu continuar, né, na sequência sem problema nenhum. Eu tenho aqui então que essa sequência então original, né, aquela que a gente pode também estar expandindo em função dos níveis de abstração, tá, elas vão ser representadas como nossos flags, assim como essas outras aqui a gente já disse, né, elas são as nossas entradas do nosso sistema que foi implementado, né, em linguagem, que vai ser implementado em linguagem ladder, né, de uma automação, que é nesse caso aqui de uma funcionadeira automática. Então dá para ver então que eu tenho aqui então agora 1, 2,
4 transições que vão me gerar 4 linhas ladder e com essas condições colocadas para ela fazer o funcionamento. Então eu vou ter aqui a primeira condição inicial, onde eu tenho aqui o punção em cima é parado, né? E depois vou ter aqui, né, end com essa daqui, então aqui é um end com essa daqui, end negado com essa, end negado com essa. Então quer dizer, com um contato fechado para essas duas aí. Então a gente pode ver aqui, ó. Então tem lá aqueles negados, né, que são os NF, né, os arcos negados, o botão de acionamento, o sensor em cima, tá aqui, e a condição do flag, né, da sequência, que é o flag P1. Quando a gente faz então o acionamento, eu vou acionar o motor para cima, para baixo, que é o S00, tá aqui, utilizando o comando set. Tá? Então quando a gente trabalha com essa sequência de funcionamento aqui, eu vou estar utilizando sempre os comandos set e reset. Nesse caso aqui, essa linha de comando aqui disparou, setou o funcionamento do motor, e eu tenho que passar para a próxima linha de comando, que seria essa daqui. E essa próxima linha de comando que está relacionada com a transição T2, essa aqui estava relacionada com a transição T1, tá? Eu faço o reset desse flag FP1 aqui e set do próximo flag. Tá? Então quando eu faço isso, eu estou simplesmente fazendo a dinâmica de funcionamento da rede de Petri no diagrama ladder. Então eu simplesmente, na hora que eu disparei essa transição T1 aqui, lá na minha rede de Petri, todas os lugares que estão relacionados com ela aí, ó, tem que estar com transições, obviamente, na rede de Petri, e essas transições vão sumir daqui e vão aparecer, né, depois da rede de Petri, o que eu estou acionando, que vai ser exatamente o próximo flag FP2. Daí, se eu tiver as condições lá do motor ligado para baixo e do sinal do punção embaixo, né, do sensor de punção embaixo, o que vai acontecer? Simplesmente eu vou, né, fazer com que eu resete, né, o meu motor ligado para baixo. Então está aqui, reset o meu motor ligado para baixo. Vou setar o próximo flag da sequência, está aqui setado aqui, e resetar o anterior. Reseto esse anterior. Então dá para ver que eu tenho aqui sempre uma ação de resetar o que está na mesma linha, resetar o que está na mesma linha e setar o da próxima linha. Resetar o da próxima linha, que está aqui. E assim por diante. A partir que eu tenho a próxima linha aqui, tá, eu vou pegar e vou verificar as condições que estão associadas à transição, nesse caso é T3, tá? Verifiquei se elas estão permitindo que eu tenha disparo dessa transição aí, ou seja, esses contatos aqui estão ligando, né? Estão acionando essa linha aqui, tá? Eu vou resetar esse flag que está aqui, vou setar o motor ligado para cima, né? E vou setar a próxima linha. Nesse caso aí, setei a próxima linha, né? E a única linha ativa que eu tenho agora é essa daqui. Essa linha aqui, onde está representada pela transição T4. Essa linha ativa, então, aqui ela vai fazer o quê? Né? Se tiver todas essas condições satisfeitas, essa daqui já está, eu sei disso, tá? Vai desligar o motor que foi acionado para cima, vai desligar o motor que foi acionado para cima, vai resetar esse flag dessa linha e vai setar o flag da próxima linha, que é simplesmente esse flag aqui, que é o flag inicial da minha inicial, voltando para a sequência para o meu estado inicial. A partir daí, se essas condições de novo estão satisfeitas, eu consigo, né, fazer com que eu tenha aí o meu ciclo sendo realizado. Ou seja, uma dessas condições aí é que o operador esteja, né, acionando novamente a punção para iniciar o ciclo. Então eu consigo ter, né, uma representação desse ponto aqui, consigo ter isso daqui bem estruturado e bem montado no meu sistema. Então, pessoal, a gente viu como a gente consegue fazer a modelagem de redes de Petri, né, para que a gente consiga fazer essa transição, ou seja, essa transformação, né, do modelo que a gente implementou para a linguagem ladder de programação do CLP.
Nas próximas aulas a gente vai fazer alguns exemplos também de como que isso é feito para a gente fixar esse conteúdo. Então, por enquanto é só. Até a próxima, pessoal.